Nós já tínhamos concluído a ordem do dia, a sessão foi suspensa para ser retomada com o expediente final. Portanto, ela está reaberta e passemos ao expediente final. Primeira deputada inscrita, por ordem de inscrição, deputada Marta Rocha, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Por favor, o som da oradora que está na tribuna. Por gentileza, o som para a oradora que está na tribuna. Por favor, temos uma oradora na tribuna. Sonorização, por gentileza. Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar o presidente em exercício, deputado Valdec Carneiro, fazer um cumprimento ao meu companheiro, deputado Luiz Paulo, que estava em Brasília, numa reunião sobre a Lei Candir, e dizer que eu só ocupo essa tribuna em primeiro lugar porque o deputado Luiz Paulo não chegou pontualmente à 1h para se inscrever, porque estava em missão oficial pela LERJ. Quero saudar aqui os servidores, assim gosto de chamá-los, os aprovados no concurso público da Polícia Militar, dizer a eles que não podemos, na data de hoje, manter a conversa que tínhamos agendado, porque o presidente precisou se ausentar para uma reunião no Palácio para tratar exatamente da questão do coronavírus, e é esse o tema que me traz a essa tribuna. Acho que todos vêm acompanhando as notícias referentes a essa questão que aflige o mundo, não apenas na China ou na Itália, mas também no Brasil. E no caso da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, uma angústia um pouco maior, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, onde os 13 casos constatados em nosso estado, 11 casos se dão na cidade do Rio de Janeiro, e hoje, no horário do almoço, nós tivemos a notícia que já se deu a transmissão local. O que isso quer dizer? É que a transmissão não foi feita apenas por alguém, ou seja, alguém contraiu o vírus porque foi fazer uma viagem internacional. Desse alguém que contraiu o vírus, já houve, uma nova infecção contraindo uma outra pessoa, determinando aí a questão da progressão local do vírus. E há uma profunda preocupação no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro, porque os indicadores nos mostram que, enquanto na população jovem a possibilidade de um dano letal é de 0,02, na população idosa isso vai de 15% a 18%. Por outro lado, na cidade do Rio de Janeiro, e é bom que se diga que a cidade do Rio de Janeiro é uma das cidades do país que mais apresenta os indicadores da tuberculose, portanto, a nossa população já tem problemas de natureza respiratória, há ainda também uma outra preocupação. E essa preocupação se estende, embora eu veja que algumas pessoas, de um modo muito inadequado pelos apps da vida, estejam dizendo que a transmissão do coronavírus é uma transmissão de gente rica, mas uma pessoa de uma classe média ou de uma classe economicamente privilegiada pode sim se dar o luxo de fazer uma quarentena voluntária e ficar isolada num determinado cômodo da sua casa. Mas se nós pensarmos na composição domiciliar de muitos lugares da cidade do Rio de Janeiro, nós vamos verificar que, lamentavelmente, será difícil garantir essa quarentena. Portanto, é fundamental o estabelecimento de espaços da saúde pública para acolher as pessoas que possam estar infectadas. A Prefeitura já sinalizou com o Hospital de Jacareí. Na audiência pública que aqui tivemos na última sexta-feira,
a pesquisadora da Fiocruz já dizia que possivelmente a Organização Mundial de Saúde estabeleceria a pandemia. E por que dizia isso? Ela dizia pelos sinais da saúde no mundo como um todo, já se dava esse sinal da possibilidade da pandemia. E, portanto, acho que se faz hora de adotarmos as medidas necessárias, e o secretário de Estado de Saúde que aqui esteve nos disse da alocação de 220 leitos, que naquele momento não seriam identificados para que não acarretasse a procura desses leitos por pessoas que não fossem portadores do coronavírus, mas também temos que dizer aqui que em alguns países, como a Itália, há cerca de 1.000 pessoas em unidades de tratamento intensivo. E o Estado do Rio de Janeiro não tem 1.000 leitos de UTI, e a grande questão que se coloca aí é a identificação do vírus, porque o simples raio-x do pulmão não identificará. O exame correto e preciso é uma tomografia. Se nós pensarmos na fila do CISREG para se fazer uma tomografia, nós podemos imaginar a dimensão do problema que vamos enfrentar nos próximos dias. E é preciso, sim, que as autoridades públicas, seja a autoridade do governo estadual, do governo federal ou do governo municipal, possam dimensionar sem pânico, corretamente, acho que essa é uma grande preocupação, mas também sem minimizar o que possa acontecer em relação a essa pandemia que já se instalou também no estado do Rio de Janeiro. E para terminar, senhor presidente, se faz hora, isso foi fruto, sim, de uma reunião que acabamos de ter. O nosso presidente se encontra no Palácio Guanabara ainda. Pois não, deputado... Uma parte, deputada Marta Rocha, aproveitando até a cobertura da TV Alerj para informar os deputados que estiverem nos seus gabinetes que o presidente da Assembleia está retornando para a Assembleia e pediu que o maior número de deputados possível permaneça aqui na casa, que ele vai, então, passar os informes sobre essa reunião mencionada por Vossa Excelência. Muito obrigada. Então, nesse sentido, vou encerrar aqui a minha fala apenas dizendo que precisamos, sim, enfrentar o pânico com a boa informação, mas temos o dever de não minimizar os acontecimentos para que a população possa se prevenir adequadamente para o enfrentamento dessa crise na saúde pública que, pelos dados que temos disponíveis, por certo, acolherá o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigado, deputado Marta Rocha. Peço a Vossa Excelência a fineza de assumir a presidência dos trabalhos, já que eu sou o próximo orador inscrito, e reitero a informação dada pelo deputado Chicão Bulhões. O presidente André Siciliano voltará em breve da reunião na sede do governo e pede que o maior número possível de deputados estejam na casa para que a gente possa compartilhar com ele as informações decorrentes dessa reunião. Enquanto o deputado Waldeck se desloca para a tribuna, eu queria fazer aqui um acordo de procedimento com os deputados que estão em plenário para fazer uso da palavra e que nós pudéssemos reduzir a 5 minutos para que todos pudessem falar e aí, em seguida, nos dirigirmos à reunião com o presidente. Deputado Waldeck Carneiro, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Deputada Marta Rocha, que preside o expediente final, senhores deputados presentes em plenário, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, cidadãos nas galerias, trabalhadoras e trabalhadores aqui da casa. Quero também, observando esse protocolo aqui pactuado por nós, em relação ao tempo do expediente final do dia de hoje, de fato, dizer que estamos diante de um grande desafio em termos de saúde pública. Lembro que, no caso específico da Itália, os especialistas, os analistas, têm sido confluentes em suas análises, assim,
deixando claro que a Itália talvez tenha cometido um erro de cálculo, um erro de timing, para começar a adotar as medidas de prevenção, e hoje padece. Por isso é importante que o Brasil e o Rio de Janeiro em particular saiba o tempo certo, e o tempo certo me parece ser agora, adotar medidas de prevenção, sempre distinguindo, deputada Marta Rocha, os conceitos de prevenção e alarmismo. Não se trata de alarmismo, mas é preciso que sejam construídos protocolos objetivos, que a comunicação com a população seja fluida, seja clara, de modo que todos nós possamos adotar atitudes preventivas, de maneira que, inclusive, essas ações sejam o mais, digamos, articuladas possível pelos diferentes níveis de governança e de poder. É importante que as secretarias municipais de saúde dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, em sintonia com a Secretaria de Estado de Saúde, em sintonia com o Ministério da Saúde, em sintonia com as medidas preventivas a serem tomadas pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, enfim, que o que nós não podemos ter, deputados Cambulhões, é cada um caminhando numa direção específica e própria. Portanto, é muito importante. A Sociedade Brasileira de Infectologia, o deputado Luiz Paulo acabou de me transmitir, acabou de soltar um documento atualizado hoje, nesta data, 12 de março, muito esclarecedor, com vários pontos. E aí quem fala, deputado Paulo Teixeira, é ninguém mais, ninguém menos que a Sociedade Brasileira de Infectologia, portanto, fala de um lugar ultra especializado. É importante que esse documento possa ser viralizado, compartilhado o máximo possível, com o maior número possível de pessoas, de modo que é importante aguardarmos o deputado André Ciliano, que retorna da sede do governo. Fizemos agora há pouco uma reunião extraordinária na presidência, com uma série de temas e questões que deverão ser adotadas pela LERJ. É melhor que o presidente, ele mesmo, faça o devido anúncio, mas, de qualquer maneira, é importante a gente entender esse fio de navalha. Não se trata de alarmar ninguém, mas é preciso prevenir, é preciso adotar atitudes preventivas, medidas protetivas, de maneira que essa fronteira, que é tênue, precisa ser observada por nós, e que todos agora, deputada Marta Rocha, todos agora devem estar articulados em torno dos mesmos protocolos, né? É inadmissível que este tema suscite, deputada Marta Rocha, que eu falei isso aqui da tribuna, suscite qualquer tipo de oportunismo político-eleitoral, né? Há algo muito maior do que isso, algo muito superior a isso, que é o interesse sanitário, o interesse da saúde pública da população do Estado do Rio de Janeiro. E, por último, ainda no meu tempo de 5 minutos, eu quero me pronunciar, deputado Luiz Paulo. Estive hoje de manhã numa atividade no auditório do Museu de Arte do Rio, do Mar, promovida pelo Conselho Regional de Biblioteconomia aqui do Rio de Janeiro, dessa região. O deputado Flávio Serafini esteve também, estiveram a professora da Unirio, uma professora maranhense, uma professora da UF, alusiva ao dia 12 de março, que é o dia do bibliotecário. O dia do bibliotecário, nós temos legislações recentes votadas nesta casa, que obriga a implantação de bibliotecas escolares nas nossas unidades públicas e privadas, que institui um sistema estadual de bibliotecas escolares, tem um plano estadual do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas, votado também aqui na LERJ. Então, quero saudar o dia do bibliotecário e da bibliotecária, que é o dia da educação, é o dia da cultura, é o dia da ciência, é o dia da emancipação pelo conhecimento. Então, quero aproveitar esse restinho de tempo para fazer uma homenagem e os meus respeitos, a minha admiração por esses profissionais que cumprem uma jornada indispensável para a formação, para a cultura, para a educação, para o desenvolvimento global das pessoas que frequentam bibliotecas, centros de documentação, acervos especializados de modo geral. Portanto, meu registro também aqui hoje sobre o Dia do Bibliotecário, dia 12 de março, que celebramos nesta data. Agradecendo ao deputado Valdec, próximo orador inscrito é o deputado Capitão Paulo. Desculpa, Capitão Paulo Teixeira. Senhora presidente, demais parlamentares que aqui se encontram nesta casa, servidores, integrantes da imprensa, prazer enorme, mais uma vez, estar aqui neste púlpito para dirigir-me
a um público que sempre está atento àquilo que o parlamento tem a dizer. Também transmito minha saudação àqueles que estão neste momento com os olhos fixos aí na TV Alerj, aí na sua casa, no seu computador, sempre na expectativa de saber o que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem a falar sobre os assuntos pertinentes à nossa sociedade. Senhora Presidente, eu gostaria de dizer que entrei com uma indicação legislativa aqui nesta casa de um assunto que é muito importante, mas muito importante, eu considero muito importante. Solicitando ao governador do estado do Rio de Janeiro para que crie aqui na cidade do Rio de Janeiro uma casa de estadia temporária para pacientes com câncer, pessoas que vêm de outros municípios fazerem tratamento aqui nos centros de tratamentos oncológicos na cidade do Rio de Janeiro, muitas das quais se deslocam de municípios distantes aqui da capital e após fazerem um tratamento duro, um tratamento difícil e muitas vezes até forçando ali a caminhar pelas ruas para pegar trem, ônibus, metrôs ou barcas para se deslocarem para suas residências, de forma fragilizada, essas pessoas têm que se deslocar até os seus locais. E, evidentemente, não vem sozinha, sempre vem acompanhado de um parente, de um amigo, de um vizinho. Então, a minha indicação legislativa é que o governo do estado faça essa casa de estadia temporária, uma espécie de hotel de trânsito, para que a pessoa que também acompanhar este paciente possa ficar ali, passar o resto daquele dia, à noite, e no dia seguinte deslocar-se de volta para o seu município, para a sua residência. Então, fiz essa indicação legislativa e espero que futuramente o governo do estado aprove esta indicação e tem até um modelo de um anteprojeto que está nesta indicação legislativa. Também em conjunto com a deputada Rosane Félix e Márcio Gualberto, demos entrada aqui nesta casa a um projeto de lei que versa sobre carteira digital para estudante, tanto do nível secundário como também do nível do terceiro grau, visto que a medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro, concedendo a carteira digital para todos os estudantes do país, ela caducou. Ela não foi levada a sério e por uma letargia do poder executivo, do poder legislativo, mais especificamente da Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia não colocou a medida provisória em votação, vindo a perder a sua validade. E a partir de hoje, todos os estudantes que queiram ter a sua carteira de estudante têm que pagar pelo menos ali R$35. E a medida provisória concedia a carteira de forma gratuita. Também dei entrada nesta casa, senhora presidente, de um projeto que visa fazer com que o metrô Rio coloque mais trens, mais composições no horário de pico. Por exemplo, no sentido Pavuna, Botafogo, um metrô que venha sair de alguma estação, ou Vicente Carvalho, ou de Irajá, em alguns horários, 5, 5h30, 6, 6h30 e 7 horas da manhã, em direção ao centro. E no sentido inverso, no final do expediente, 5, 5h30, ou melhor, 17, 17h30, 18, 18h30, saindo aqui ou do Largo da Carioca ou da Cinelândia, porque ele já enche em Botafogo e vem
recolhendo todos os passageiros, chegam aqui nessa região do centro do Rio de Janeiro, está superlotado. Então, os trabalhadores que aqui querem embarcar nas composições sentem muita dificuldade. Então, o metrô, saindo nesses horários específicos, ele vai agrupar todo o pessoal que vai embarcar nessa região aqui, indo em direção a Pavuna, e não vai sobrecarregar aqueles que vêm de Botafogo quando chegar aqui. Então, apresentei estes projetos aqui nesta casa e certamente serão trazidos ao debate futuramente. E aqui contarei com o apoio dos senhores deputados para aprovarem estes projetos e certamente com o governador quando for ali para a sanção do governo do Estado do Rio de Janeiro. Encerro aqui então as minhas palavras e eu agradeço desde já, senhora presidente. Obrigada. Próximo orador inscrito é o deputado Chicão Bulhões. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, demais deputados. Serei bem breve aqui para me unir às palavras que já foram proferidas pela nossa presidente da Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha, em relação à necessidade da união, mobilização e levar a sério esse momento que a gente está passando, que é um momento único de um vírus que se alastrou pelo mundo e tem feito com que grandes economias, grandes países parem para evitar que mais pessoas se contaminem, que mais pessoas tenham ou corram algum tipo de risco, em especial aquelas que estão na faixa de risco acima de 60 anos. Infelizmente, nos últimos anos, o Estado do Rio de Janeiro viveu uma situação lastimável e de irresponsabilidade fiscal que nos trouxe a um momento de fragilidade da nossa economia. A gente tem sustentado que hoje o Rio de Janeiro vive num tripé do petróleo, do regime de recuperação fiscal, que permite que o Rio não precise pagar a sua dívida com a União de imediato, e com a lei que decretou um estado de calamidade financeira e que flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal, suavizando, então, o dever do governo de controlar os gastos com o pessoal. Então, diante de uma economia já fragilizada, a gente enfrenta agora mais uma ameaça que é real, que é essa ameaça presente pelo coronavírus, de abater a nossa economia no momento em que a gente talvez precise tomar decisões mais duras e drásticas para que a população não sofra essas consequências. Então, eu subo essa tribuna apenas para reforçar, quando a gente defende, quando a gente sobe aqui toda vez, para falar sobre responsabilidade fiscal, para falar sobre a importância das contas do governo, para falar sobre uma economia diversificada, uma economia saudável, uma economia com concorrência, com uma atividade econômica pujante, da gente trazer negócios para o Rio, nós estamos falando para momentos como esse. Porque quando quem faz o dever de casa, quando coisas assim acontecem, estão prontos para encarar certas pedreiras. Nós não podemos, deputada Marta Rocha, prever o que vai acontecer. E o coronavírus é uma dessas coisas que nós não prevemos, que de vez em quando, infelizmente, acontecem. Mas quando nós estamos prontos e preparados e fortes para enfrentar essas situações, nós passamos por elas sem maiores problemas. E quando nós não fazemos o nosso dever de casa, aí sim nós ficamos fragilizados e as nossas decisões, que muitas vezes precisariam ser em um determinado sentido, acabam indo para um outro lugar. E para finalizar, eu queria ressaltar aqui a responsabilidade agora das autoridades públicas, em especial do presidente da República, que convocou e estimulou atos para o dia 15 de março, e fazer um apelo para que esse ato não mais aconteça, não porque nós não devemos respeitar a manifestação popular e as opiniões, mas pelo claro risco e a responsabilidade dessas aglomerações públicas nesse momento. Então, faço aqui um apelo, transfiram para a rede social, transfiram para o ambiente da internet, façam grandes movimentos online, manifestem as suas opiniões, mas não levem as pessoas para as ruas neste momento, um momento delicado e um momento em que todas as autoridades públicas, e que a gente vê o ministro da Saúde fazendo um trabalho sério, a Secretaria aqui estadual do governo também, tive hoje a oportunidade de falar com o secretário de Saúde, também se preparando para realmente enfrentar essa questão do coronavírus, da gente evitar essas grandes aglomerações, as pessoas tendo esse contato, o que pode agravar uma situação
que nós estamos nos preparando para enfrentar. Então, deixo aqui essas palavras, agradecendo aos demais deputados pela atenção. Obrigado. Agradecendo ao deputado Chicão Bulhões, o próximo e último orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados, eu queria, senhora presidente, dar uma breve informação, porque saí daqui muito cedo, no primeiro voo para Brasília, representando o presidente da Casa, deputado André Siciliano, numa reunião da UNALE, que é a União Nacional das Assembleias Legislativas, cujo tema central era acelerar a votação do PLP número 511 de 2018, que é um projeto de lei complementar que está lá no Congresso Nacional e que regulamenta a Lei Candir, que é uma necessidade de grande parte dos estados brasileiros. E vai se adotar o modelo que Minas Gerais teve a iniciativa de fazê-lo, de se tirar um documento pedindo a votação desse PLP, com a assinatura de todos os deputados estaduais, federais, senadores, governador, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, etc., e que isso, chegando do Brasil inteiro, possa ser a pressão necessária para que a gente possa ter alguma forma de deixar de perder o volume de dinheiros que a gente perde com a Lei Candir, que de 97 até a presente data já chegou à casa dos 70 bilhões de reais, o Estado do Rio de Janeiro e todas as unidades da Federação, aproximadamente a 700 bilhões de reais. Mas lá também foi discutida a crise que estamos vivendo, deputada Marta Rocha, do coronavírus. E todas as assembleias legislativas do Brasil estão preocupadas com o mesmo tema. E o Congresso Nacional também. E as medidas que têm que ser tomadas no campo da decisão política têm que seguir as orientações científicas. Por quê? Quem derrota o coronavírus, quem vai derrotar é a ciência. Mas a ciência, para ser aplicada, precisa o apoio de todos os poderes. De todos os poderes. E essa tem que ser medidas para o Brasil inteiro, porque agora a questão não é só especificamente de circulação do vírus vindo de outros países, é circulação local. Então, dentro das medidas que essa casa vai tomar, suspender audiência pública, suspender sessão solene, suspender reuniões do Fórum de Desenvolvimento Econômico, suspender a visitação na casa, enfim, diminuir o volume de pessoas que frequentam a Assembleia, é uma medida necessária que o Brasil inteiro vai tomar. Mas a necessidade também, a partir de hoje, que se sustem as viagens de avião, quer seja viagens nacional ou internacional. Internacional, nem pensar. E viagem nacional, por quê? Alguém ia dizer assim, mas o transporte público. Transporte público é contaminante, sim, mas tem curta duração e as portas abrem e fecham. Os aviões são absolutamente fechados e não há troca de ar. E os aeroportos também são pontos de grande aglomeração. Diga-se de passagem que o aeroporto de Brasília está lotado e o Santos Dumont também. Então, tudo isso tem que ser guiado pela ciência, né? Para que a gente possa, de fato, ajudar a ciência
com apoio político, com apoio financeiro, com todos os tipos de apoio, a minorar o drama que vai viver a população brasileira. Ontem mesmo, assistia eu na televisão o jogo do meu Flamengo, tinha 60 mil pessoas no Maracanã. 60 mil pessoas. Hoje parece que tem Grenal, lá em Porto Alegre, pela Taça Libertadores. Aquilo vai estar lotado da mesma forma. Então, por isso que há necessidade dessas medidas terem um caráter geral, serem medidas de todos os poderes. Por isso que o nosso presidente está retornando do Palácio, onde participou de uma reunião, para que a gente possa trabalhar junto. Esse é um momento de unidade, de apoiar as decisões que a ciência, através do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde, enfim, vão ditando, né, e a gente marchar junto com as mesmas. Nesse momento, todos são vulneráveis, todos, mas, evidentemente, são os mais idosos, é a ponta dessa fragilidade, né? Então, temos também ter um enfoque em relação a essa questão. Então, eu queria também deixar essa mensagem, porque toda a discussão que está acontecendo aqui hoje, está acontecendo no Brasil inteiro, em todas as assembleias, em algumas câmaras de vereadores e no próprio Congresso Nacional, né? Então, eu queria trazer esse informe, senhora presidente. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.